Muito boa noite. Vamos começar. Por que você não consegue sair do caos financeiro e fazer o seu dinheiro sobrar? Aqui para o YouTube. Tecnologia, né? Então, sejam muito bem-vindos, estamos retomando aí o nosso podcast 45+, esse espaço incrível de aulas gratuitas do Finanças na Maturidade. Por que eu não consigo fazer o meu dinheiro sobrar? Eu já tentei de tudo, na verdade, eu até já consegui fazer o meu dinheiro sobrar, mas quando eu vejo, eu já estou completamente enrolada, já estou no caos financeiro, eu consegui quitar tudo, peguei um empréstimo, me organizei, parei de usar sem ordem o meu cartão, comecei até a fazer uma reserva financeira, mas quando eu vi, já tinha gastado tudo de novo, já estava todo enrolado. Por que eu tento e não consigo organizar minha vida financeira? Bom, hoje nós vamos falar sobre isso. Depois dessa aula, você vai sair com muita clareza, entender o porquê isso acontece, o porquê que você não consegue organizar de uma forma definitiva, não consegue sair desse caos financeiro, fazer o dinheiro sobrar. Porque quando a gente entende o porquê, a gente tem clareza do que a gente precisa fazer e também do que a gente precisa parar de fazer que não está dando certo, né? E nós vamos falar um pouco sobre a neuroplasticidade, essa função do nosso cérebro, que o nosso cérebro tem, de se renovar e de se adaptar a novas experiências. E isso foi descoberto há algumas décadas pela neurociência e mudou completamente a forma como a gente entende os comportamentos, a formação dos hábitos. E essa função ela é muito poderosa para a gente entender que é possível, sim, alterar comportamentos, alterar crenças, né? Padrões de atitudes, padrões de pensamento, de sentimento que não estão nos guiando da forma como deveriam guiar. Então, sejam muito bem-vindas, é um prazer estar com vocês. E se você é nova por aqui, meu nome é Ellen Megaretz, eu sou especialista em organização financeira, sou fundadora do Finanças na Maturidade e também a responsável aí por estar criando esse movimento de mulheres maduras e bem resolvidas financeiramente com as suas finanças agora na maturidade, né? Então, se você ainda não segue, clica, ou se você está pelo YouTube, pelo Instagram, pelo Facebook, então clica em seguir para você ser avisado dos novos conteúdos e você fazer escolha se isso vai ser interessante para você. Então, aproveita também, clica aí nesse aviãozinho, nesse compartilhar e manda para 3 amigas, que com certeza o que nós vamos falar hoje aqui tem muito significado para quem anda com as finanças desorganizadas. Então, sejam muito bem-vindas. Nesse perfil, eu ensino mulheres 45+, como fazer o dinheiro sobrar para sair do caos financeiro e, obviamente, tomar o comando das suas finanças. Por alguma razão, aqui no Instagram, o meu vídeo foi encerrado. Por alguma razão. Bom, acho que eu vou começar essa live de novo aqui no Instagram. Quem está no YouTube me espera um pouquinho aí. Bom, vamos lá. Então, essa é a ideia de trazer esse conhecimento, né? O que está por trás desses comportamentos que nós temos que faz com que a gente não consiga, né, organizar de uma forma definitivamente o nosso dinheiro. E vamos brindar aí, né? O fim do dia, né? Começando aí a nossa noite. Bom, então, o objetivo da nossa live hoje, eu havia começado e tive que recomeçar aí no Instagram, é trazer esse conhecimento, né? Essas reflexões do porquê
A gente não consegue organizar a nossa vida financeira, porque eu já tentei, já comecei a organizar, quando eu vejo, já gastei o dinheiro, já entrei no caos, já entrei na bagunça, porque eu tentei de diversas formas, seja controlando o dinheiro, anotando os gastos, né, seja fazendo planilhas, né, até consultoria eu já fiz, mas quando eu vejo, eu já estou completamente desorganizada financeiramente. Bom, a nossa base vai ser a neuroplasticidade, que é a nossa capacidade que o nosso cérebro tem de se adaptar, né? De formar novas conexões. E com isso, né, nós podemos desenvolver novos comportamentos, formar novas crenças, desapegar e tirar aquelas que já não são mais válidas, né? Que não está acompanhando aquilo que já faz sentido para a gente. Ou muitas vezes elas vêm nos acompanhando aí durante anos e nós não temos clareza disso. Na verdade, nós vamos nos comportando e nem temos ciência de que por trás desses nossos comportamentos existem lentes, né? Padrões, né? Uma forma de olhar para o mundo que não nos favorece. Isso que são as crenças, são filtros. Então é sobre isso que nós vamos falar. A neuroplasticidade, ela vem da neurociência e ela revolucionou a forma como a gente entende, né? E até traz, dá à luz a coisas que no passado ficava de forma empírica, hoje é explicado, né, cientificamente, que nós podemos sim renovar, né, as experiências que nós temos e escolher como nós queremos formar novas crenças, o nosso novo olhar aí de mundo. Então, seja muito bem-vindo para quem é nova por aqui. Eu sou Ellen Megaretz, especialista em organização financeira, fundadora do Finanças na Maturidade e responsável aí por esse movimento de criar a maior comunidade de mulheres maduras do Brasil, interessadas em ser bem resolvidas nas finanças. E aqui eu ensino mulheres acima de 45 anos como fazer o seu dinheiro sobrar, sair do caos financeiro e desfrutar, né, da maturidade com o que ela tem de melhor. E a gente faz isso em até 8 semanas. E se você não nos segue, né, aperta aí o sininho, aperta em seguir, porque a gente vai ter sempre esse espaço aqui que é o podcast 45 mais, sempre às segundas e quartas-feiras às 20h30, aqui pelo YouTube, Facebook e Instagram. Eu sempre sugiro que você tenha um caderninho aí das lives, de anotações, porque a gente sempre traz insights aqui. Hoje eu vou te dar 2 ferramentas para lidar com essas crenças. E muitas vezes, se você não tem nada para anotar, você perde o passo a passo. E quando a gente fala de alterar crença e alterar comportamento, os exercícios, eles quando tem um passo a passo, né? Tem uma ordem, isso faz muita diferença no resultado. Então, bora falar sobre esse tema que eu gosto tanto, né? Que é as crenças, porque toda essa confusão que a gente arruma na nossa vida financeira e, como consequência, muitas vezes, da nossa vida, tem muito pouco a ver com o dinheiro, por incrível que pareça. Essa confusão financeira que a gente se mete aí, né? Tá tudo aqui, ó. Tá tudo na nossa mente. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu trouxe aqui uma casinha, aqui no YouTube, aqui no Instagram. Então, aqui, olha, ter, fazer e ser, ou ser, fazer e ter. Imagina a nossa vida como essa casa, né? E nossa vida a gente conduz, né, através do nosso olhar, daquilo que a gente acredita. Crença é uma verdade que quase não temos condição de agir diferente, porque ela é uma verdade mesmo, instalada ali, um programinha que está ali no nosso cérebro. E existe uma hierarquia de crenças, né? E aí que eu trouxe essa ideia para vocês aqui da casa. Toda casa ela foi construída em cima de uma base. Essa base da nossa casa são as crenças de identidade, que é o ser, eu sou, né? A casa em si são as crenças de capacidade, que é o fazer, o que eu faço, é o quanto eu acredito que eu sou capaz de realizar. E o telhado dessa nossa casa é o ter. Engraçado que a nossa vida a gente é muito focado no ter, né? A gente quer ter dinheiro, quer focado no obter. Muitas vezes o que a gente quer obter, a gente não consegue porque você
não é aquilo, você não tem uma base para sustentar esse ter. Por isso que muitas vezes nós vamos evoluir um pouquinho, as pessoas ganham dinheiro, resolvem, vão lá, pegam até um empréstimo para quitar todas as dívidas, e quando você vê, você está todo enrolado de novo. Então, o ter é o telhado, né? Aquilo que está mais à vista. Só que você não sustenta, né? Deixa eu inverter aqui, né? Você não sustenta essa casa aqui, se essa base não tiver sólida, essa casa ela não tem como ficar de pé, né? Ela desmorona. Então fica comigo, tá? Então, a forma como você se comporta, como você age, reage às situações da vida, tem tudo a ver com aquelas verdades inconscientes, que aí a gente vai trazer agora alguns exemplos, que você muitas vezes nem parou para pensar, mas que são as verdades que direcionam o seu fazer, né? E, obviamente, aquilo que você faz, você obtém de acordo com aquilo que você faz, é uma consequência, né? Imagina assim, você tinha os pais muito bravos quando você era criança, né? Muito exigentes, eles praticamente trabalhavam muito, não tinham muito tempo, e quando a atenção que eles davam para você, muitas vezes era para te corrigir. Isso, gente, na maior das boas intenções. Nós não estamos aqui para julgar os nossos pais, porque com toda certeza absoluta, eles fizeram o que eles acreditavam que era o melhor para a gente, tudo bem? E provavelmente muitos dos comportamentos deles é porque eles também tiveram isso em casa. Então eles eram muito bravos, muito exigentes e não tinha aquele espaço de carinho e de atenção para você, com você, né? Apenas quando você fazia alguma coisa errada. Então eles vinham com muita energia para te corrigir, né? E aí aquela correção era uma correção, não, você faz tudo errado mesmo, você cresceu. E, né, pensando aquilo bem no nível inconsciente, porque normalmente as crenças são formadas com uma emoção. Então, se você fez algo errado, pai e mãe são os nossos heróis, eles vêm com muita força, então aquilo fica, poxa, eu faço tudo errado mesmo, né? E aí você cresceu achando que você está sempre fazendo errado. E aí o que acontece na sua vida? Você está sempre com aquela crença de falta de capacidade. Normalmente as pessoas com baixa autoestima, baixa autoconfiança. Vamos dar um outro exemplo. Você pode ter sido uma criança birrenta, né? Às vezes aquelas crianças que fazem muitas birras ou muito sensíveis, e aí de fato aconteceu alguma coisa que você caiu, não machucou tanto assim, mas aquilo para você, você fez ali aquele escândalo e os pais falaram: não, não foi nada, não. Isso não é nada aqui, ó. Mamãe vai te comprar isso aqui. E então, naquele momento, que primeiro não foi nada, não, foi um equívoco, porque foi, para você aquilo ali era importante. É como se não estivesse dando muita atenção, né? E aquele conforto veio com te dando alguma coisa, comprando alguma coisa para você. Então, esse comprar alguma coisa num momento de frustração, você pode ter formado uma crença naquele momento ali, que em todos os seus momentos de frustrações, de tristeza, brigou com o chefe, brigou com a amiga, com o marido, ou está um estresse muito grande, não está sendo reconhecido no trabalho, em casa as coisas não andam bem, você está sempre buscando compensar essa carência e essa falta comprando as coisas. Mesmo quando você não pode, mesmo muitas vezes quando você não precisa. Entende? Isso está num nível muito profundo, muito inconsciente, mas aqui. E é isso aqui que está te direcionando, está direcionando porque você muitas vezes não consegue sair desse caos. Porque é algo que não está nem em você, né? É inconsciente. Você teve uma frustração, uma chateação, uma tristeza, tá lá você comprando a sacolinha, e às vezes você chega em casa e você não sabe nem precisava daquilo. Sabe aquelas coisas assim? Sabe aquela história de ter uma renda boa, você não sabe nem para onde foi seu dinheiro no final do mês, você pega seu cartão, não acredito, não sei nem o que é isso aqui. Pode ser, tudo bem? Ou você pode ter vindo de uma família, por exemplo, em que um dos provedores ali do seu pai ou sua mãe, via de regra, às vezes o pai, ele não fez um papel adequado de prover financeiramente. E você cresceu com a sua mãe, né? Aquela heroína, né? Fazendo de tudo para poder não só estar ao seu lado, exercendo o papel de mãe, mas também
para não deixar faltar as coisas, trabalhando muito, muito cansada, e aquilo ali você tomou aquela responsabilidade para você, né? Aquela história de você substituir o pai, substituir o provedor, né? Se sentir uma corresponsável por toda aquela situação ali, e você cresce sendo aquela pessoa que é o pai da família, que salva todo mundo, né? Que está sempre comprando as coisas, sempre respondendo, mesmo quando sua renda não dá, e muitas vezes deixando de fazer por si. Todo mundo te pedindo, você lá é responsável pelo sobrinho, pelo irmão, pela irmã, pelo pai, pela mãe, e se enrolando toda financeiramente. Foi uma crença. É uma crença que você tem essa responsabilidade e você nem consegue ficar livre dela ali. É como se você sentisse uma profunda culpa do que você tem, uma profunda culpa de não ajudar. Entende? Essas são as nossas crenças, elas direcionam, elas estão aqui, né? Num nível muito profundo. É por isso que eu volto a reforçar que. E aí, nós vamos falar da hierarquia das crenças, mas antes, é por isso que eu reforço que se a gente não presta atenção, né? Essa altura da nossa vida, nós estamos na maturidade. Se você anda ali com as suas finanças desorganizadas, já tentou de tudo, o dinheiro não está dando. Você fingir que não tem nada de errado, não vai resolver, né? O ideal é você, poxa, agora eu vou resolver. Deixa eu tomar uma água aqui. Tá fazendo sentido para vocês? Então, o ideal é exatamente você dar uma parada mesmo e entender que estudar e conhecer e prestar atenção nessas verdades, eu vou te dar, fica comigo até o final, uma ferramenta para no final você fazer muito simples, para você identificar essas crenças mais profundas, que são a base da sua casa, que são as crenças do eu sou, as crenças de identidade, quem você é. Porque quando essas crenças elas não estão claras e elas já não são tão e elas não são positivas, né, no sentido de te ajudar a. Estou falando das finanças, né? Organizar a sua vida financeira, o que acontece? O seu fazer também não é congruente. Então é aquela história, se você acredita que você é uma pessoa desistente, né, uma pessoa que está sempre desistindo das coisas, que começa e não fala, começa a prestar atenção, inclusive, nos diálogos que você tem com você internos e nos diálogos que você tem com as outras pessoas, o que você está sempre falando, nossa, eu estou sempre desistindo, eu começo e não paro mesmo, ou você acredita que você não nasceu para poder ter dinheiro mesmo. Dinheiro é uma coisa difícil para você, é sempre muito sofrido, e que o negócio para você é se conformar. Você já chegou na maturidade, vai se conformar que a sua renda é aquilo mesmo, e se não nasceu para ter muito, você está sempre enrolado, né? Então, ou que você acredita que você é uma pessoa muito desorganizada, você inclusive cresceu ouvindo seus pais falando isso, as pessoas falaram isso, e você fala isso, não, eu sou desorganizada mesmo, né? Então, o seu eu sou é desorganizado, não é isso? Você acredita que você é desorganizada. Como é que é o seu fazer? O seu fazer é desorganização, é deixar as coisas espalhadas, é não colocar ordem na sua vida. Quem tem uma vida desordenada, no caos, de modo geral, tem a vida financeira também desordenada, né? E isso pode ser um fato, né, real aí na sua vida. Mas por quê? Porque a sua crença de identidade é eu sou desorganizada. Gente, um bebê não nasce desorganizado, né? Uma criança não nasce desorganizada, como eu tenho um braço, né? Essa criança ela foi formada lá, né, desde a sua infância, por alguma razão, ali na hora que você começou a ser responsável pela sua organização, a colocar, alguma coisa aconteceu, né? E você muitas vezes não houve um direcionamento, que você foram falando isso para você, muitas vezes ali precisava de treinar uma habilidade ali de colocar ordem, você não foi colocando, e aquilo, você foi se acostumando com aquilo e reforçando, e aí você hoje aceita que você é desorganizada mesmo. Então, como é que você vai lá e altera essa crença de identidade para o seu fazer ser diferente? Porque não adianta. É aquela mesma coisa do focar no ter.
Vamos voltar com a casa aqui, ó, aqui para o pessoal do Instagram e aqui do YouTube, tá? Então, mas vamos lá, ó. Se a gente foca muito no ter, e aí o ter o que eu quero aqui, eu quero sair do caos financeiro, né? Você foca só em sair do caos financeiro, mas você acredita no seu eu sou que você é uma pessoa desorganizada, né? Que o dinheiro é algo que você não nasceu para mexer com dinheiro, que você não sabe lidar com dinheiro, que você é uma pessoa desistente, você começa e para. Quantas vezes você já tentou organizar? Você vai lá e anota e para. Então, o seu eu sou, ele está completamente desequilibrado. Como é que você vai conseguir isso? Por isso que você começa, faz e para. Não é? Aí o que, que você faz? Mas você quer ter a todo custo, você quer organizar e você quer tirar aquele problema da sua frente, aquela dívida da sua frente. O que, que você faz? Você vai lá e arruma dinheiro, não é isso? Como que você arruma dinheiro? Seja pedindo emprestado por um parente, seja fazendo um empréstimo consignado e colocando ali na sua folha, aí você vai lá, quita lá o seu cheque especial, o seu cartão de crédito, resolve, nossa, tira aquilo da sua frente. Então você começa de novo. Primeiro, da parte estrutural, você não foi lá e mexeu na base, né? Porque o que gerou essa desorganização é porque a base estava desequilibrada, você está gastando mais do que você ganhava. Então, você não foi lá e não fez isso, mas foi lá e tirou o problema da sua frente. Resolveu? Resolveu naquele momento. Mas aí, como a base está desestruturada, você continua, né, com os seus comportamentos desorganizados, no sentido de ter o hábito de comprar no cartão e de não controlar, e de não saber o que entrou, de não saber, por exemplo, quanto que de ter as metas dos seus gastos, então você vai gastando de uma forma aleatória, mesmo que aqueles gastos fixos estejam excedendo. Então existe uma bagunça ali, uma desorganização. E aí você vai lá, esse dinheiro que chegou, resolveu naquele momento, mas ele vai lá na frente desorganizar de novo. Mas você, o que, que acontece? Você acredita que você é desorganizada, não é isso? Como você acredita que você é desorganizada, você vai continuar repetindo, eu sou desorganizada mesmo, fui lá, tá vendo? Fui lá, peguei o dinheiro, quitei tudo, resolvi o problema, já tô todo enrolado. Nem passou pela sua cabeça que muitas vezes você não é desorganizada, você está desorganizada, é um estado. Entende? Você não é isso, é um estado, é o seu jeito de fazer as coisas. E muitas vezes nem passou pela sua cabeça que você precisa de conhecimento. Você precisa de aprender a organizar essa base. Por mais óbvio que seja isso, não, você não pode gastar mais do que você ganha, você sabe disso. Você não sabe que você não pode gastar, todo mundo sabe que você não pode gastar mais do que ganha. Você sabe que se você for lá e pegar, usar o seu cartão de crédito e parcelar ali no rotativo, você vai estar pagando juros que não é inteligente. Você sabe disso, né? Você sabe que se você entrar no cheque especial, você vai estar pagando juros, você sabe, mas você vai lá e faz. Por que, que você vai lá e faz? Mesmo sabendo, né? Por quê? Porque você acredita que você é desorganizado, às vezes é de um nível de inconsciente, e nem passa pela sua cabeça que você não é o desorganizado, você está. Que simplesmente você mudar a forma de cuidar do seu dinheiro vai te trazer um novo fazer. Ou muitas vezes você acredita que não tem jeito mesmo, que você já tentou de tudo, né? E que não tem solução, que o problema está com você. Isso muitas vezes está tudo aqui, está tudo na sua mente, né? Então, quando você quer mudar uma crença do ter, né, do merecimento, e fora que ainda lá no merecimento, às vezes você acredita que você é capaz, você acredita que você é organizada, você é uma profissional de sucesso, você faz tudo certinho, você tem uma renda boa, a renda chega, mas você tem uma crença de não merecimento, né? De que aquilo que você tem, você não merece. Pode ser, por exemplo, que você veio de uma família em que só você foi uma pessoa que se destacou. Às vezes o que a gente chama de família disfuncional, às vezes o pai tem um problema, a mãe tem um problema, os irmãos não deram certo, e você não se sente merecedora perante todo aquele sistema que você tem ali. E aí o que acontece? Você até conquista as coisas, você até obtém as coisas, mas você em seguida dá um jeito de perder. Até inconscientemente você perde aquilo ali. Você se enrola,
e aquilo sai da sua mão, aquele emprego bacana vai embora, você arruma uma dívida, você arruma uma despesa para poder não merecer mesmo. É uma crença de merecimento, né? E como é que a gente pode alterar isso tudo, né? Existem várias ferramentas, vários exercícios que podem ser feitos, e aí ancorados pela neuroplasticidade, né? Um deles é você, como que você, principalmente quando você muda, né? Um exercício que eu vou te dar para mudar um poderoso, que é para mudar uma crença de identidade, que é do eu sou. Uma das primeiras coisas que você tem que, assim, começar a exercitar é o que uma pessoa, né, uma mulher que lida bem com o dinheiro, lida bem com as finanças, como que ela acredita, como que ela pensa sobre ela lidar com o dinheiro, a capacidade que ela tem de lidar com o dinheiro. Será que ela acredita que ela é desistente, que ela é desorganizada, que ela não tem capacidade, né? Será que ela acredita nisso? Ou ela acredita que não? Ela tem capacidade, ela é organizada, ela sabe lidar com aquele recurso que ela faz chegar, ela sabe dar o destino correto. Então, assim, a primeira coisa é isso. O que uma pessoa que tem o que eu gostaria pensa sobre si, né? Qual que é a crença que ela tem de capacidade? Então, trazer essa clareza para você, né? Trazer isso à mente, assim, de uma forma que você olhe para uma mulher que você acredita que tem aquilo que você gostaria ao lidar com dinheiro, com equilíbrio, com organização, colocando metas, às vezes com uma renda até inferior que a sua, né? Mas ela consegue multiplicar. Lembra de uma pessoa, traz a memória. O que essa pessoa tem? Como que você imagina que ela pensa sobre si? Como que você imagina que ela lida no dia a dia com o dinheiro, né? Traz isso de uma maneira bastante clara para você. E em seguida, o que você pode fazer? Pega uma folha, assim que a live terminar, pega uma folha de papel e coloca assim, de um lado, você vai colocar tudo aquilo que você pensa sobre si, mas assim, faz com muita profundidade, né? Eu sei que às vezes é difícil para a gente, assim, pensar sobre a gente, né? A gente fica, a mente ela é muito dispersa, assim, a gente fica muito focado assim no que está externo, ou a gente é muito crítico e severo com a gente mesmo, ou a gente prefere não encarar. Então, mas assim, seja bastante minuciosa, coloca numa coluna tudo aquilo que você pensa. Você pensa que você não é merecedora, você pensa que você é desorganizada, você pensa que você é gastadora de dinheiro, né? Você desperdiça muito. Você pensa que você tem síndrome de boazinha, por exemplo, você tem que salvar todo mundo, ajudar todo mundo. Você pensa que você é, sim, responsável financeiramente por cuidar de todo mundo que está do seu lado, né? O fato de ser seu pai, sua mãe, você se sente muito responsável. Coloca tudo o que você pensa sobre você em relação às finanças. Você pensa que você não merece, né? O que você pensa, por exemplo, que o dinheiro na sua mão você é capaz de multiplicar ou não? Você quer ficar livre do dinheiro rápido, porque é algo que é sujo, por exemplo, né? Você acredita que dinheiro para você tem dificuldade, você tem muita dificuldade, não só de lidar, quanto de trazer e de multiplicar. Quer dizer, tudo que você pensa ali sobre você e a sua relação com o dinheiro, em relação à sua prosperidade. Coloca tudo de um lado. E aí, nessa coluna, eu quero que você coloque todos os pontos negativos mesmo, né? Toda aquela visão negativa que você tem ao lidar com seu dinheiro. E na coluna ao lado, você vai fazer o contraponto, então. Você vai olhar para aquilo, então, por exemplo, você fala assim, olha, eu sou uma pessoa que não tenho capacidade para poder cuidar do meu dinheiro, né? Eu não sei controlar o meu dinheiro, eu sou gastadora. E aí, do outro lado, você vai colocar, não, eu tenho capacidade de direcionar o uso do meu dinheiro. Eu tenho comando sobre as minhas finanças, né? Eu sou uma mulher que comanda as minhas finanças. Então, você vai colocar do outro lado
as outras verdades. O que que essa mulher que você quer se tornar, o que que ela precisa de ter como verdade, né? Eu sou uma mulher que começa a organizar o meu dinheiro e paro, não dou conta. Do lado de cá você fala, eu sou forte, eu dou conta, eu consigo cuidar do meu dinheiro. Então você vai colocar do outro lado essa outra mulher aqui. E aí essa lista, principalmente essa lista do que você, de como você se imagina, você vai olhar para isso, né? Pode ser de manhã e à noite, no mínimo aí umas 2 vezes, e você vai todos os dias, principalmente de manhã e à noite, né? E ler isso para você. Ler e se imaginar sendo essa mulher. Você vai estar trabalhando uma outra capacidade, né, do cérebro, que é da imaginação, né, da cocriação. Depois nós podemos falar sobre isso. E vai se imaginar sendo esta mulher. E depois você vem aqui e me conta como é que isso começou a mudar, principalmente no seu estado de espírito. Porque quando você começa a declarar isso para você, a falar isso para você, né? Falar de preferência até em voz alta, né? Mas se não tiver em voz alta, pode declarar, declara isso para você e aceita isso como verdade. Automaticamente o seu fazer, né? Você vai ver que as suas ações, né? Porque também não adianta só declarar, né? O que que uma mulher organizada faz? E aí você vai trazer um fazer e começar já a colocar em prática esse fazer. Mas o fazer, sem você ir lá e reconhecer essa crença sua negativa de identidade e saber que você está fazendo um trabalho de construção de uma nova crença, ele fica solto, né? A sua mente vai te boicotar o tempo todo. Então, assim, se você simplesmente começa a fazer, mas não visita a sua crença do ser, por isso que você começa muitas vezes e para, e não dá continuidade, ou você começa a fazer e aquilo começa a te fazer muito mal, né? É como se algo você estivesse indo contra alguma coisa que você não sabe explicar, mas consigo, por que que eu começo e não dou conta, eu não consigo seguir em frente? É por isso, por causa dessa crença e identidade. Então, quando você começa a declarar isso, e imaginar você sendo essa pessoa e automaticamente o que que essa pessoa faria e já começar, né? Pega lá, coloca, separa no final de semana para você colocar tudo no papel ali, as suas despesas, reconhecer, entender o que que é, para onde que esse dinheiro está indo, né? Então esse é um exercício muito poderoso, ancorado aí nesse conhecimento que a gente tem da neurociência, da neuroplasticidade, né? Que é a nossa capacidade, a capacidade que o nosso cérebro tem de transformar comportamentos, de fazer novas conexões e criar novos caminhos, tudo bem? Então, isso é muito poderoso, é uma forma de você atuar no ser para que o seu fazer e o seu ter aconteça. Então, minha gente, é esse conhecimento que eu queria trazer, porque muitas vezes a gente fica lá batendo ali, né? Na mesma tecla, né, querendo alterar uma vida inteira de comportamentos equivocados no uso do dinheiro, e muitas vezes o que está lá no pano de fundo, né, a verdade é que o que está lá bem no nível, numa camada bem profunda, é um monte de verdades que a gente foi construindo ao longo da nossa vida que não nos favorece. Então, visitar essas verdades, reconhecer, trazer clareza, para então construir um novo fazer é o caminho. Então, faz esse exercício, ele é poderoso, né? É uma técnica que eu tenho certeza que vai trazer muito resultado. Depois você vem aqui e me conta. Inclusive, eu vou postar essa live lá, vai lá e comenta, né? Comenta nesse post o que que você, se você conseguiu colocar em prática, o que que aconteceu, qual que é o resultado, né, que você teve. Tudo bem? Então é isso, é o que eu trouxe para vocês, o que eu preparei para essa noite. Fez sentido para vocês? Trouxe algum insight? Deixa para mim aí nos comentários. Eu andei meio sumida porque eu tirei férias e agora tem uma série de coisas novas vindo por aí, né? Uma nova linha de conteúdo. E é muito bom estar de volta, eu estava com saudade de vocês.
Então, na próxima segunda-feira, vai ser o nosso próximo podcast, vai ser sempre às 20h30, porque é um horário que a gente já chegou, tomou banho, comeu alguma coisa, né? Colocou a vida em ordem, a casa em ordem, então a gente está mais preparado aí para poder tirar aí uns 30 minutinhos e pensar e falar e trazer esse assunto, né? Que é um assunto que, quando a gente domina, ele é tão gostoso de falar, mas quando não anda bem, é tão incômodo, né? No dia a dia, que é a nossa vida financeira. Então, foi isso. Queria convidar vocês, então, para compartilhar esse nosso perfil, compartilha com quem faz sentido, né, com quem muitas vezes já comentou com você que precisa aí estar cuidando da vida financeira, dando atenção. Então, compartilha, ajuda a formar essa grande comunidade, né, de mulheres, esse espaço, né? Deixa eu ver se no YouTube aqui tem algum comentário. A Helenilza está aqui. Ei, Helenilza, bem-vinda, querida. E é isso. Então, foi muito bom estar aqui. Um beijo. Ótimo fim de semana para vocês. Amanhã já é quinta-feira, né? E vejo vocês na segunda-feira. Até lá.